Boa noite, pessoal. Boa noite quem está com a gente aqui hoje à noite. Já vi que já tem uma galera que já chegou, está no chat ali. Sejam bem-vindos aqueles que não conhecem o canal Além da Nuvem, né? Que é a primeira vez que estão aqui no canal. E gostaria hoje de, enfim, dar as nossas boas-vindas aqui do canal Além da Nuvem para o Douglas Garcia, da União Nacionalista do Brasil. Tem um projeto nacionalista relacionado às ideias do Prona, as ideias do doutor Enéas, também do economista Adriano Benayon. Tivemos algumas conversas muito boas, né? Conversamos particularmente uma vez, acho que por 1h30, trocamos uma ideia boa, e eu achei ele uma pessoa bastante esclarecida, e tendo em vista essa situação que nós temos hoje no atual governo, de uma completa entrega do Brasil a grandes corporações, especialmente a bancos internacionais e mesmo bancos nacionais, com banqueiros assumindo postos diretos na política, como ministro, inclusive, como é o caso do Paulo Guedes, por exemplo. Eu trouxe aqui, sabendo da importância, da necessidade da soberania nacional se fazer presente na nossa nação, nosso convidado Douglas Garcia. Douglas, seja bem-vindo. Gostaria que você falasse um pouco de você, do teu projeto, do União Nacionalista que você faz parte. Muito boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os seus telespectadores. Eu sou o Douglas Garcia, do União Nacionalista. Vou fazer alguns agradecimentos, se você não se importa. Bom, primeiro, vamos agradecer ao nosso Deus eterno por ter a oportunidade de ter vida, fôlego de vida para estar aqui, lutando pela nação. Aos compatriotas do União Nacionalista de todo o Brasil, ao Fabinho Santos, do canal Fabinho Santos, ao Brasileiro de Aço, a Cibele Laura, ah, e tantos outros canais como o seu, muito esclarecedores nas grandes questões nacionais que estão ficando de lado nos últimos tempos por uma esquerda e por uma direita. Né? Muito interessante, né? E a gente que tem contestado bastante o atual governo, a gente sempre acaba caindo naquela, você critica o Bolsonaro, então você é de esquerda, né? Você é de esquerda. Não, você critica o PT, você é de direita. E é muito interessante como esse espectro polarizado de direita e esquerda e esse pensamento binário que se fez presente na nossa nação pela guerra política, né, se tornou uma constante. E quando você traz uma mentalidade que não vai nem para a direita, que não vai nem para a esquerda, o pessoal fica meio sem entender, sem saber o que está acontecendo. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa. Qual seria a posição política que defende a União Nacionalista e as ideias, particularmente? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, o União Nacionalista é um movimento de cidadãos comuns, né? Assim como eu. Eu sou um projetista, não tenho nada com a política, não tenho um cargo eletivo e, por enquanto, ainda não tenho planos de concorrer. Né? Nós temos compatriotas bem aptos no movimento que podem vir a concorrer, se tivermos um partido, claro, né? União Nacionalista é um movimento em formação, apesar de nós estarmos desde 2017, o movimento ainda vem se formando, nós temos uma organização virtual, por enquanto, ela é nacional, ela é estadual, ela é micro-regional, ou seja, de conjuntos de municípios, né? Assim chamados micro-regiões, tá certo? A sua pergunta sobre os espectros políticos de direita e esquerda. Muito bem, vamos lá. União Nacionalista é um movimento social, né, uma iniciativa política que tem como proposta os ideais do Dr. Enéas, do Bautista Vidal e do Adriano Benayon, né, que são os fundadores originais do PRONA, tá certo? O nosso projeto, como o próprio Dr. Enéas dizia, o pronismo, o nacionalismo pronista, ele não situa-se numa direita ou numa esquerda. Nós somos nacionalistas de terceira posição política. Isso é importante frisar, tá certo? O que acontece? Nós enxergamos que esses dois lados, eles são obsoletos. Né? Hoje em dia, a realidade empírica do mundo é que você tem nações soberanas com seus estados defendendo a sua iniciativa privada e o seu povo, e um globalismo, um imperialismo, né, do sistema financeiro internacional que coopta os poderes políticos, principalmente
estes que denominam-se direita e esquerda, tá certo? Perfeito, eu estava procurando uma frase aqui, bem interessante, que eu li hoje do Dr. Enéas, mas não localizei no momento onde ele fala sobre o conservadorismo. E, e ele traz uma ideia de que o conservadorismo é acreditar nas coisas clássicas, né? E ele vai ainda mais longe e cita as coisas eternas. Então a gente vinha discutindo hoje isso também no nosso grupo interno, né? Aqui no Além da Nuvem, né? Eu estava falando com o meu amigo Aristóteles, que é um dos grandes conselheiros e criadores de conteúdo aqui, e ele trouxe essa conotação da diferença entre o patriotismo pro nacionalismo, né? Onde ele traz essa reflexão que o nacionalista ele tem uma preocupação com o povo que vive num território, num determinado território, que é aquele sentimento de identidade nacional. Exatamente. Que, né, o L'Oréal Rocha, inclusive, trazendo a história do Brasil anterior à independência, ele ressalta bem que, enquanto membros da monarquia portuguesa, nós já desenvolvemos essa identidade nacional. Portugal havia sido o primeiro país, né, primeiro reino da Europa medieval a desenvolver esse sentimento de identidade nacional. Então nós acabamos herdando isso, e é diferente do patriotismo. Eu tenho um livro aqui, não vou localizar ele agora, que às vezes eu mostro, que chama-se As Repúblicas Municipais do Brasil, né? E ali mostra que o termo patriotismo, inclusive, foi cunhado na Revolução Francesa. Exatamente. Então ele foi muito utilizado, inclusive, pela equipe de campanha do Bolsonaro, né, para promover uma ideia de patriotismo, um sentimento que muitas vezes está associado a uma camiseta da CBF, né? E isso não é, na verdade, relacionado necessariamente com os interesses do povo de uma nação, e muito menos com a soberania de uma nação. É simplesmente um símbolo que te traz uma certa nostalgia, por que não um ufanismo, né? Um ufanismo piegas. Eu gosto muito desse termo. Então, muita gente no Brasil tem essa ideia de um sentimento, uma emotividade, né, relacionada à sua identidade, mas não necessariamente a consciência do que é ter soberania, do que é realmente defender dentro do seu território a ausência de organismos estrangeiros, corpos estranhos ali, que se estabelecem e dominam sobre aquele território. Isso se dá na política por meio das oligarquias, né? O que você tem achado aí desse programa de privatizações da equipe do Bolsonaro, inclusive com algumas dessas privatizações sendo feitas para estatais de outros países, o que é muito engraçado, né? Não é nenhuma corporação. São dois problemas. Quando eles fazem a privatização, eles continuam mantendo a concessão de um monopólio para uma corporação. E quando não é uma corporação, é uma estatal de um outro país. E como é que fica essa história, Douglas? Te pergunto. O nosso pré-sal, inclusive, foi para uma estatal da Noruega, parte dele, né? Isso é importante lembrar. Eu também quero acrescentar, Márcio, que eu tenho aprendido bastante sobre esse período da coroa, período do Brasil colônia, com o seu canal. Eu recomendo, sempre recomendo, sem dúvida nenhuma, é o mais completo no que tange esse tema, tá certo? Agora vamos, como um cronista, como um nacionalista de terceira posição política, enxerga tudo que está acontecendo no Brasil, né? Primeiro vamos ao cerne da questão, né? O endividamento público. Esta dívida, que é altamente, eu não vou dizer ilegal, mas ela não é clara como ela foi formada, tá certo? Acontece que no Brasil cada vez mais exige-se reformas, privatizações para justificar o pagamento desta dívida. Veja, meus compatriotas e minhas compatriotas, o Brasil é um gigante. Nós temos aqui as maiores reservas de água do mundo, uma das maiores de petróleo do mundo, pedras preciosas, terras raras, riquezas, biodiversidades, coisas assim que o Brasil é ou campeão ou vice-campeão em tudo. Isto é riqueza real, isso é riqueza verdadeira, né? Isso se transforma-se em algo, né?
Não é o papel pintado, não é o dólar. Né? O dólar é um papel pintado. Aí, o lastro do dólar, ninguém precisa, até pelo menos assim, nas minhas modestas pesquisas, eu não tenho encontrado assim uma precisão do lastro do dólar. Alguns dizem que é petróleo, outros dizem que é a propriedade intelectual industrial norte-americana, outros dizem que é o fato dos Estados Unidos serem sócios dos organismos internacionais que mantêm a dependência dos países subdesenvolvidos. Então, a dívida, o lastro real do dólar, é uma coisa quase que impossível de se afirmar, pelo menos nos meus estudos. Né? O Pelo que petróleo também entraria um pouco, né? O o petróleo petróleo, saudita. eu disse, é o petróleo, a propriedade intelectual industrial, é a dívida dos países subdesenvolvidos, enfim. Né? E o que acontece? Nós temos uma dívida no Brasil que nunca foi auditada, tá certo? Uma dívida que é formada, começa a ser formada desde a queda de Getúlio, né? Nós sabemos que no período militar, o governo militar fiou esta dívida até para multinacionais, acabou fazendo parte do montante. Ah, nós temos as privatizações os ativos das empresas foram transferidos para determinados grupos de financistas mundiais, né, para uma elite mundial, e todo o passivo dos bancos estaduais, né, conforme qualquer um aqui pode verificar no canal da Auditoria da Cidadã da Dívida, ou no site da Auditoria Cidadã da Dívida, todo o passivo das estatais que foram privatizadas foram para o estoque da dívida, tornaram-se um montante da dívida do povo brasileiro. Aí você acrescenta isso às maiores taxas de juros do mundo. Nós não pagamos essa dívida, Márcio. Nós fazemos rolagem. Ou seja, nós emitimos dívida que sofrem juros, né, que incidem juros para pagar mais juros. E a dívida só está aumentando. Nós entregamos a Vale do Rio Doce, nós entregamos todos os bancos estaduais, nós entregamos a CEMIG, a CSN, né? Boa parte da Petrobras, entendeu? E o que mais vamos ter de entregar? A Amazônia, talvez? O Bolsonaro já diz, né? A Amazônia não é nossa, né? Como nós pudemos conferir no vídeo. O que mais exigirá, né, será exigido do povo brasileiro em reformas, em privatizações, para pagar uma dívida que, muito provavelmente, ou em grande parte, os mesmos que compram as estatais detêm essa dívida. Como que é isso? Quando eu aprendi isso, Márcio, eu caí para trás. Né? Eu falei, como? Como isso? A Vale do Rio Doce, por exemplo, eles entregaram títulos da dívida pública que eles possuíam que estavam altamente desvalorizados, né? E ficaram com a Vale do Rio Doce. E quem comprou foi o Sr. George Soros. O Dr. Enéas provou isso. O grupo dele lá atrás, nos anos 90, que comprou a Vale do Rio Doce. George Soros. Né? Eu quero lembrar aqui que, segundo a revista EIR da década de 90, o George Soros é um dos maiores narcotraficantes do mundo. Sim. Entendeu? Ele é um destruidor de nações, o George Soros. Ele financia tudo que não presta. Você deve ter um público mais conservador no seu canal. O George Soros está por trás de todos os movimentos de liberação de lisérgicos, de identitários. Ele financia a esquerda, cara. Ele faz parte de um clube mundial, que é o CFR, né? Eu não me recordo a sigla em inglês, você se recorda, CFR? É Council of Council on Foreign Relations. Foreign Relations, né? O George Soros faz parte disso, cara. E o Bolsonaro foi lá e tomou um cafezinho lá, foi negociar o Brasil lá, foi pedir a bênção para os senhores do mundo. Bolsonaro faz parte, essa briga de esquerda e direita é falsa. Você entende? Será que eu fui sucinto no pensamento? Sim, Né? perfeito. É Conseguiram a me mesma entender? linha.
entendeu? Pode continuar, perdão. Então, Márcio, essa é a questão central. Por que um pronista, por que um nacionalista não tem como apoiar nenhuma dessas reformas? Né? Às vezes tem um compatriota com muito boa vontade, que não quer enxergar tudo que de uma maneira pessimista, né? Que chega lá no grupo, pô, mas a reforma pelo menos vai abaixar o teto de aposentadoria dos políticos, né? Fica tentando encontrar vantagens, pô, vai estabelecer uma renda mínima. Acontece que o cerne da questão é que não tem por que ter reforma. Essa é a verdade. Né? Você deve reformar algo para melhorá-lo. Você reforma a sua casa para melhorar ou para piorar, Márcio? Sim, para melhorar, né? Com certeza. Então vamos partir do princípio que a Previdência Social é solidária. Ela tem um princípio solidário. Mesmo que a Previdência Social tivesse déficit, porque não tem, né? Mesmo que ela tivesse déficit, qual é a função do Estado se não servir ao seu povo? Não é verdade? Sim. Eu particularmente, eu vejo o seguinte, o Estado, né, o Estado, para ele passar a ser interessante, porque assim, eu que venho de uma raiz anarquista, na verdade o pessoal não entende muito, mas eu fiz o link entre o anarquismo que vai construindo, chegando no federalismo, no republicano, e ao mesmo princípio que vem do chamado direito divino das monarquias europeias, e os dois se encontrando. Mas eu não vou fazer essa explanação agora, porque isso daria um vídeo completo, né? Mas o fato é que para o Estado ser interessante, ele começa de forma descentralizada, ele começa com as pessoas se unindo e formando organizações para beneficiá-las, né? E então ele é construído quase como que um castelo, de baixo para cima, pelo primeiro os pilares, e você vai subindo, né? E atualmente, o que acontece? Quando eles querem fazer essas reformas, eles não estão... veja, por que a coisa se torna insustentável no Estado brasileiro? Porque você construiu alicerces aqui embaixo e foi erguendo a parte de cima. Só que, de repente, em determinado momento, começou a crescer demais aqui em cima. E aquilo deixou de ser um edifício sólido, um edifício sustentável. E a parte de cima aqui, ela começou a pesar demais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E daí, na hora que eles pensam em fazer uma reforma, uma mudança, eles querem tirar lá de baixo. E é lógico que o que vai acontecer, né, vai ser tudo vir abaixo. Márcio, pois é, se você me permite um adendo, deixa eu te falar uma coisa. A história de Estado inchado no Brasil não é exatamente dessa forma, tá? Se você pegar um gráfico da Auditoria Cidadã da Dívida, que é quem faz esse tipo de levantamento, você vai ver que mais de 50% de tudo que se arrecada do meu, do seu imposto, do imposto de todos os contribuintes, dos nossos compatriotas que nos assistem, vai para o endividamento público. Uma outra parte, se eu posso, salvo engano, no ano de 2017, 20%, mais 20% de tudo isso é previdência social. E um terço dessa previdência social são privilegiados, são bacanas do poder judiciário, políticos, entendeu? Então, ou seja, vamos lá, vamos refletir uma coisa, Márcio, você e também os nossos telespectadores, né? Nós temos ruas esburacadas no Brasil, nós temos saúde precária, nós temos educação precária. Então, onde que o Estado é inchado? Aonde? Me fala. O Brasil, se você comparar a área demográfica do Brasil, a nossa ocupação é mais litorânea. Entendeu? O oeste brasileiro sofre de déficit habitacional. Nós temos concentração urbana, né? Ou seja, cadê o Estado para fazer ferrovias, para fazer estradas? Porque são investimentos de longa maturação. Entendeu? O que a iniciativa privada faz? É o que eu chamo de desenvolvimentismo cooptado. É o que aconteceu depois que o Getúlio Vargas caiu, né? Os governos todos inclinaram-se, com exceção do general Geisel, né, que teve um esforço mais nacionalista, todos eles inclinaram-se ao sistema financeiro internacional. Eles deixam o Estado nacional fazer um keynesianismo, um desenvolvimentismo, construir os investimentos de longa maturação e depois eles compram. Aliás, na verdade, eles ganham
Porque eles endividam o Estado, né? Eles fizeram o Estado endividar-se para fazer desenvolvimento, mudaram as taxas de juros, sempre foram flutuantes, os contratos, a partir do final da década de 70, subiram, né? E o Brasil tornou-se dependente. O jeito de pagar essa dívida é vendendo o que o próprio Estado fez. Não, Malandro é o povo brasileiro que é malandro, viu? Imagina, americano, norte-americano, europeu e os senhores do mundo, nossa, eles são honestíssimos. Malandro é o povo brasileiro. e isso leva a um ciclo, né, de gangorra, onde você tem ali um governo que puxa para o desenvolvimentismo keynesiano, faz os investimentos esses pagos com o dinheiro público, né, e depois entra necessariamente na gangorra Caio keynesiano, que geralmente está na esquerda ultimamente, é muito engraçado, muito curioso, e entra o neoliberal. O neoliberal que muitas vezes vem de esquerda também. Né? Isso não quer dizer que ele vai ser de direita. Eu quero fazer um ponto sobre isso. Aí entra o neoliberal comprando. Vamos privatizar, vamos, né, vem com aquele discursinho boca mole, conversa mole, e vamos privatizar tudo. E daí, justamente, como existe uma relação, é muito interessante que existe essa relação onde o que avalia o país, né, são agências privadas de análise de risco. Essa agência privada que compram. Hã? Os que fazem parte dos grupos que compram. Exatamente. Então, são os caras que emprestam o dinheiro, que endividam o país, e eles avaliam se nós somos bons pagadores ou não, empresas que eles contratam. Essas mesmas corporações que estão vinculadas à emissão do dólar, inclusive, como no caso do Federal Reserve. Exatamente. Além do FMI, que está emprestando dinheiro, ou o Banco Mundial, que estão emprestando dinheiro. Aos Estados Unidos. Cara, e depois aí nós assumimos a dívida e na hora de comprar a estatal, aquela que dá lucro ou que tem um setor, porque assim, não é questão da estatal dar lucro ou não. A questão é que existe um mercado, existe uma demanda por determinado bem, determinado produto. Vamos falar energia elétrica, né? Então existe a demanda por energia elétrica. O que o Estado faz? Só deixa eu ver se não estou travando aqui, você está me vendo bem? Estou te vendo bem. Perfeito. Então, para mim deu uma travadinha aqui. Mas então o Estado ele pega e ao invés dele falar para as pessoas, brasileiros, né, vamos fazer o seguinte, vamos incentivar, nós temos aqui o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, nós vamos investir em iniciativas agora para que vocês brasileiros possam entrar nesse mercado e suprir essa demanda por energia elétrica. Vocês vão criar formas de produzir essa energia, né? Nós vamos entrar aqui também fazendo uma empresa, uma hidrelétrica, vamos falar assim, que seria uma maneira, mas também é a maneira descentralizada, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento. Não, eles não fazem isso. O que eles fazem? Vamos pegar esse mercado aqui e vamos leiloar esse mercado para uma empresa de fora vir aqui nadar sozinha nesse oceano, esse mercado, essa demanda. Exatamente, fazem isso. Márcio, eu vejo que é o seguinte, né? Você pegou o exemplo do setor elétrico. O setor elétrico é um setor estratégico, né? Uhum. A distribuição, né? Eu não sou um especialista em setor elétrico, mas a distribuição poderia muito bem ser privada e poderia ter muito mais concorrência. Eu só não sei como isso seria feito, né? Porque nós temos uma rede. Né? Agora, a geração é estratégica e o Estado, com certeza, deve ser o gestor da geração de energia, tá certo? Agora, fala-se tanto em livre mercado no Brasil, mas é importante que analisarmos que todo desenvolvimento tecnológico, todo aperfeiçoamento tecnológico e industrialização dos Estados Unidos, que é o país que eles gostam mais de ter como referência, é feito no setor militar. Né? A própria internet, por exemplo, é um setor 60% hoje do orçamento norte-americano, pelo menos de 2017, foi investimento bélico. Né? Ou seja, o Estado norte-americano ele faz compras governamentais que geram desenvolvimento industrial. Eu tive amigos que criticaram isso, porque dizem que isso é um keynesianismo. Mas, cara, não importa o rótulo, povo brasileiro. Não importa o modelo, os modelos serão adotados. O importante é fazer desenvolvimento, cara. Chame do que quiser. Entendeu? E o fato é que tanto os Estados Unidos quanto outros países desenvolvidos
como China e Rússia também, né, lançam mão do Estado Nacional para fazer um desenvolvimento, Márcio. Essa é a questão. Nós, do União Nacionalista, e o próprio doutor Enéas, o Adriano Benayon e o Bautista Vidal já diziam isso, porque teve candidato ultimamente que apontou este caminho, né? Nós vemos que é possível fazer uma industrialização no Brasil a partir de rudimentos, a partir de onde já se gasta dinheiro, entendeu? Por exemplo, Petrobras, quanto já não se investiu na Petrobras? Você entende? Demandas hospitalares do SUS, você pode fazer uma indústria por aí, né? Implementos agrícolas, fertilizantes, entendeu? Você pode começar a fazer parceria com faculdades, com universidades, e fazer um desenvolvimento industrial rudimentar, usando as compras governamentais. Isso não é pecado nenhum. Todo país do mundo faz isso, cara. Sim, o exemplo da agricultura que você deu, nós temos, inclusive, temos a Embrapa, né? A Embrapa tem alguns projetos. Excelente, Nessa. cara. Excelente exemplo. Né? A Embrapa desenvolve tecnologia genética, tecnologia de sementes. Hoje, o Brasil, inclusive, tem um monopólio das sementes no Brasil, é de uma multinacional. Né? Eu não vou precisar aqui qual a participação da Embrapa, mas quem monopoliza esse mercado de sementes no Brasil é uma multinacional. Eu vou evitar citar nomes aqui. Tá? Uhum. E você vê, cara, onde a gente tem tecnologia de ponta, o Bolsonaro foi lá e doou para a Boeing, cara. Isso foi impressionante, porque além do governo Bolsonaro estar sendo muito ruim estrategicamente, se tratando de mercado exterior e de exportação de produtos produzidos no Brasil, vamos falar assim, ele está sendo bastante assim, naquelas. A soberania nacional. É isso que ele está sendo. O Bolsonaro, perdoe-me interromper, né? Bolsonaro tem se apresentado, tá, com todo respeito, como um vassalo do poder mundial. É um governo dos militares, dos banqueiros, né? E dos evangélicos em certa parte, certa feita, né? E não é um governo, cara, que tem um projeto de emprego, de desenvolvimento, de expansão econômica. É pura entrega. E não importa que isso fere os interesses nacionais, fere a soberania nacional. O cara não está nem aí. Está nos fazendo colônia. Entendeu? Pô, a Embraer jamais deveria ter sido entregue. Alcântara jamais deveria ter sido entregue. Né? O doutor Enéas defendeu, certa ocasião, a bomba atômica. Cara, o Brasil é uma potência não potência. Só o Brasil não exige seu papel de potência no mundo, Márcio. E bomba atômica é necessário não para jogar nos outros, mas para dizer nós temos. Se você, né? Se você atacar-nos, se você ferir-nos a nossa soberania, invadir-nos, nós vamos jogar uma em você. Se você jogar uma aqui, nós vamos jogar uma em você. O mundo é assim. Ninguém quer ver uma bomba atômica lançada a partir do Brasil. Mas é importante que nós tenhamos poder militar, né? Inclusive, o meio militar também é um modo de você fazer desenvolvimento industrial no Brasil, né? E agora, os caras, há fortes rumores que os caras, eu não quero ser prolixo, tá? Não fugir muito do tema, mas há fortes rumores, há fontes, o Wikileaks, por exemplo, revelou que os Estados Unidos teve interesse em sabotar o nosso programa de foguetes de satélites. E hoje os caras estão levando ao Alcântara. Não, é ridículo, é simplesmente vergonhoso o que a equipe do Bolsonaro está fazendo nesse sentido. Alguém comentou ali no chat que tem que privatizar tudo. Né? É muito engraçado quando você fala de privatizar. Eu quero fazer uma observação aqui. Primeiro lugar, né? A privatização, ela de nada vale, né? Ela de nada vale se você estiver transferindo esse monopólio para uma única corporação. Qual seria, do ponto de vista nacionalista e de soberania nacional, uma privatização que funcionava?
funcionasse. Seria uma privatização onde, primeiramente, houvesse uma possibilidade de maior quantidade possível de pessoas dentro da nação participar daquele mercado. Primeiro. Segundo, comprar aquela empresa estatal para que eles possam, vamos dizer que houvesse uma abertura de capital para investimento nacional e descentralizado. Vamos dizer que todos os brasileiros tornassem, ou uma grande parte dos brasileiros de determinado município, tornam-se donos. A abertura que teve da Petrobras, cara, você colocava o seu FGTS que sempre rendeu uma ninharia, que sempre foi um absurdo o FGTS brasileiro render a ninharia que rende, né? Eu não sei exatamente para onde vão todos os fundos arrecadados do FGTS, mas a pessoa poderia colocar o FGTS na Petrobras, cara. Entendeu? E há uns anos atrás, houve uma abertura do capital da Petrobras, onde você poderia adquirir cotas, né, da Petrobras com o valor do seu FGTS. Porra, isso é ótimo. Entendeu? Para manter a soberania nacional. Agora, a questão é a seguinte, Márcio, se você me permite, vou me alongar. Claro, vai ser o convidado. Os compatriotas têm que entender que não é justa a briga da raposa com a galinha, cara. Você quer concorrer como com as multinacionais, cara? Seu neoliberal burro. Eu não tenho outro nome, perdoe-me, não quero ofender ninguém. Mas isso é óbvio, nós não temos escala produtiva, não temos o mesmo financiamento que uma multinacional, né? Como, cara, o Estado Nacional precisa defender. E ainda um detalhe, desculpa. Ainda o BNDES, que poderia estar nos dando esse potencial de investimento, ele está financiando essas corporações e muitas vezes as multinacionais. Vou comprar estatal brasileira, e que é pior tudo isso, para pagar a dívida. Estatal brasileira é subvalorizada, porque eles mesmos avaliam, eles mesmos dão os chamados ratings, né? Se eu não me engano, a palavra é essa, não é isso, Márcio? Não é assim que eles avaliam? Acho que é. E isso subvaloriza, entendeu? As nossas estatais e transfere. Os caras não dão um centavo pela estatal. Eles devolvem título do governo como se estivesse pagando uma dívida assentada em ilegalidades, cara. Pô, o brasileiro tem que se ligar. Eles privatizaram os bancos estaduais, todos os estatais, e o passivo, tudo que essas instituições tinham a pagar, foi uma dívida do cidadão brasileiro, cara. Porra. É revoltante, cara. Como pode uma coisa dessa? Deixa eu só prevenir. Eu não sou o doutor Enéas, né? Então o doutor Enéas era bem mais cuidadoso com as palavras e com as coisas. Então vamos lá. Eu sou seguidor dos ideais do doutor Enéas. Eu não sou o doutor Enéas. Então se eu tiver que soltar uns palavrão e mandar para aquele lugar, pode esperar que eu vou mandar. Entendeu? Meu nome é Douglas, né? Por favor, eu faço. Então o cara que fala uma coisa dessa, ele é um burro, mano. Entendeu? Sim. Como que ele vai concorrer? Márcio, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre me interessei por política. Né? Esse povo bolsominion hoje em dia, que são os mais entreguistas, perdoem-me, tá? Mas são os mais entreguistas, são os mais transnacionais, são os que mais têm vergonha de ser brasileiro. Né? Eu, no início, diga-se de passagem, vi alguma expectativa nacionalista no Bolsonaro, porque ele, até determinado momento, ele tinha um discurso mais nacionalista, mas depois entregou. Né? Então eu peguei, saí fora, porque não era mais a minha praia. O Fabinho também, o Brasileiro de Aço também, todos eles um dia acreditaram que o Bolsonaro podia ser algo mais nacionalista, mas simplesmente abriu as pernas, né? Para o sistema financeiro internacional. Ele foi colocado ali. O Bolsonaro foi um projeto do sistema financeiro internacional. Eu venho falando isso há bastante tempo. Na verdade, não foi o Bolsonaro que escolheu o Paulo Guedes, foi o contrário. Foi o Paulo Guedes, projeto do Soros, com bilionários chineses, que escolheu o Bolsonaro. Isso é muito claro. Ô Márcio, deixa eu aproveitar que você lembrou de um ponto muito importante, essa questão de esquerda neoliberal. Só um minutinho. Tá, boca seca. Só lembrando aí, pessoal, o Superchat está ativado, tá? Quem quiser fazer uma contribuição ao canal, deixar sua mensagem, alguma pergunta, a gente lê aqui também, tá?
Enfim, o tema hoje aí, só para quem chegou agora, tem bastante gente, 435 pessoas assistindo no momento, a Maravilha. galera vai chegando, né? Eterno, abençoe. Estamos aí sentando a lenha no entreguismo do Bolsonaro, estamos aí agora já um pouco mais solto aí, né? Começa o negócio meio tenso, agora já estamos mais à vontade para falar do jeito que tem que ser falado mesmo. Essa situação toda aí, que tá. Cara, é ridículo. É completamente ridículo. Os banqueiros estão assumindo o governo e estão colocando as suas vontades acima das vontades da nação, inclusive do próprio Estado. E sequestrando o Estado. Sequestrando o Estado através do sistema da dívida. Pelo amor de Deus. Eles sequestram o Estado, e tem um detalhe. O que eles estão fazendo? Por que eles falam tanto do tal do Estado mínimo? As pessoas às vezes me perguntam assim, pô, mas você não é libertário, né? Você não é libertário, você não acha que a gente tinha que ter mais o livre mercado, a descentralização?